Tá começando mais um podcast em O Inconsciente, o podcast que ajuda empresários, empreendedores e líderes a alcançar o próximo nível do seu negócio e da sua vida pessoal, usando para isso o destravar da sua mente inconsciente. Eu sou Bruno Tenfen. Eu sou Eric Loureiro e eu achei que você ia falar, eu sou Natan Sperfeld. Tá lendo por quê? Pô, essa parte do cara... Cadê o Natan? Cadê o Natan? Cadê o Natan? Ele Natan tá em outra missão. Vamos enaltecer a falta dessa cadeira ao lado aqui, que faz uma falta enorme. Ó, e não é bullying, Natan, é que você é uma grande pessoa, entendeu? Chamou de moço de grandes proporções. Ah, o cara tá resolvendo uma bucha grande pra nós lá, né? Tá em outra missão nossa. É. Bora, senhor Bruno Tenfen. Eric, hoje a gente tem um tema, e assim como a gente sempre gosta, verdades deliciosamente perturbadoras vão sair aqui com certeza, né? Pau na máquina. Eric, como construir uma cultura de excelência e encantamento? Hoje se fala muito, né, de cultura nas empresas e tal, e a gente vive muito isso, né? Agora, o que tu entende que faz a diferença para gerar encantamento e excelência nas pessoas, que por consequência também reverbera nas empresas, né? Cara, primeiro, o que é excelência, né? Todos esses termos que a gente usa é o que a gente chama em neurolinguística de nominalização. O que é a nominalização, cara? É uma palavra que não é concreta, não é muito específica, né? Excelência, encantamento. Cada um tem um entendimento dessas palavras com base no quê? No que está na programação, no banco de dados, lá na mente inconsciente. Então, sei lá, excelência para mim é um negócio. Para você é outra coisa. Que como a gente atua junto, tem mais ou menos um alinhamento tem nisso. Tem até umas brincadeirinhas aí, umas piadas internas boas, não né? atrapalhe minha excelência. Agora, assim, muita gente coloca lá os valores na empresa, na parede da empresa. Fala, tem que ter excelência, tem que ter encantamento, tem que encantar o cliente. Tá, mas o que especificamente significa encantar o cliente com base na tua visão? O que especificamente significa excelência com base na tua visão? Muitas vezes o líder, o empresário, o empreendedor, ele elabora essas coisas da cabeça dele. Só que tem todo atrás de uma palavrinha dessa, tem todo um emaranhado de significado, de entendimento, de ações, de processos esperados, de jeitos de fazer as coisas, de métricas e etc e tal, que o cara não comunica. Ficou só dentro da cabeça dele o que é excelência para ele, o que é encantamento para ele. Então, assim, primeira coisa, como gerar cultura de excelência e encantamento? Explicando o que é naquela empresa excelência e encantamento. As pessoas usam muito no corporativo esse negócio, né? O intraempreendedor, ter espírito de dono, proatividade. Cara, o que especificamente você quer ver, ouvir, perceber, sentir da tua equipe, do teu colaborador, que você vai falar, ó, isso aí é excelência. Se não tem a ponte entre a ação, o processo e o nome e o termo, a nominalização, sabe? Fica muito solto, fica muito vago, fica muito genérico. Então, primeira coisa, como tem a cultura de excelência? Definindo o que é excelência. Como tem a cultura de encantamento? Definindo o que é encantamento. Mas encantamento e excelência é verbo, é ação, tem que ter processo. É fazer tal coisa, fazer tal outra coisa, fazer tal outra coisa. Algo que você possa ver, ouvir e sentir, que você fale, cara, isso aqui, ó, esse processo, esse comportamento para nós equivale à excelência. A gente tem vários nossos, né? Exato. E dá para dizer que dentro disso, Eric, replicar experiências transpõe excelência por conta desses processos? Me explica, o que você quer dizer com replicar experiências? A Coca-Cola, por exemplo. Se a gente pega a Coca-Cola, um produto super saudável, né, que gera... que eu tomo nunca. polêmica. Cara, olha o Cristiano Ronaldo aqui, ó. É o Cristiano Ronaldo, pro lado. A gente abre uma Coca-Cola aqui e abre uma Coca-Cola num outro país, é a mesma experiência. Eu não abro Coca-Cola nem aqui nem a gente você pega o Burger King, né? O meu amigo Léo Castelo vai ficar bravo com isso daí. O cara era diretorzão lá na Coca-Cola, mas tudo bem. Então, assim, você percebe que você experimenta um produto e você tem a mesma experiência de algumas culturas que transpõem excelência. Tá. E a gente vê muitos empresários que, poxa, olha só, eu quero trazer excelência, eu quero trazer isso, só que às vezes isso tá na cabeça dele, né? Que é isso que você trouxe, né? Mas as pessoas que vivem dentro daquele processo não têm essa clareza. Como é que eu faço para que essas pessoas entendam isso que está dentro da minha cabeça? Porque às vezes a pessoa só constrói o processo, mas e aí? Treinamento, pessoas, equipe, como é que eu construo para que isso transponha para esse sangue dentro da empresa, né, dessa cultura, sabe? Cara, todo ser humano é um método ambulante. Todo ser humano é um método. É um método para o fracasso,
é um método para o sucesso, é um método para excelência e é um método para não excelência. Eu doideira isso aí, todo ser humano é um método. Todo ser humano é um método. O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma estrutura interna que é inconsciente. Tem sujeito na empresa, tem, assim como tem empresário, tem líder, tem empreendedor, que tem excelência naturalmente. Já viu, cara? Parece que a pessoa, não importa o que ela faça, vai sair bem feito, entendeu? Ela vai, sei lá, você lança a pessoa numa missão nova, num trabalho novo, num departamento novo, numa função nova, num esporte novo. Cara, você vai ver que em pouco tempo aquela pessoa pega a manha de fazer a coisa bem feita. Aí você espera, o sujeito vai começar uma outra atividade, um hobby, uma atividade de lazer, um negócio nada a ver. Você fala, cara, espera que você vai ver. Do mesmo jeito que ele tem sucesso lá no trabalho, lá fazendo tal função, lá liderando aquela equipe, ele vai ter sucesso nesse hobby, nessa atividade de lazer. Por quê? Porque ele já tem metaprogramas inconscientes, ou seja, ele já tem um jeitão de fazer. Então, provavelmente, ele vai prestar atenção aos detalhes de um jeito que os outros não prestam atenção. Ele vai ter uma disciplina, uma determinação do jeito que os outros não têm. Eu comecei a praticar um esporte novo agora. Em pouco tempo eu já estou avançando mais do que a média das pessoas. Por quê? Porque eu estou carregando, não é? Eu acabei de começar nesse esporte. Sim, eu acabei de começar nesse esporte, mas, cara, eu estou carregando um monte de coisa de outras áreas para o esporte, entendeu? Prestar atenção aos detalhes, repetição com aprimoramento, fazer mais do que os outros fazem. Então acaba a aula, tenho aula lá 1 hora com o professor. A hora que acaba a aula, eu fico mais pelo menos 1 hora praticando sozinho. Para quê? Para pegar aquilo que eu acabei de aprender, que ainda está muito no nível consciente, ainda está muito na ponta dos dedos, eu não consigo ainda fazer com naturalidade, com fluidez, e para eu ficar praticando para eu mandar para a mente inconsciente. Quando eu mando para a mente inconsciente, eu começo a pegar a manha. Esse negócio de pegar a manha é a hora que eu passo da mente consciente para a mente inconsciente. Então, uma empresa que a excelência está no método do ser humano, que é inconsciente, essa empresa não tem processo de excelência. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo tem uma empresa que tem um talento, ou alguns talentos. Espera-se que tenham muitos talentos na empresa de quem está ouvindo a gente. Só que enquanto essa excelência depende daquela pessoa, você está refém daquela pessoa. Se essa pessoa pega e vai embora, acabou, cara. Só que essa pessoa, ela tem um padrão, ela tem um jeito de fazer. Se ela presta atenção aos detalhes, todo dia ela presta atenção aos detalhes. Se ela procura fazer as coisas cada dia um pouco melhor do que o dia anterior, todo dia ela procura fazer um pouco melhor do que o dia anterior. Ou seja, tem padrões, tem padrões, tem padrões. Eric, e a pessoa que não tem excelência? Tem um padrão de não ter excelência. Então, aquela pessoa faz sempre do mesmo jeito, tá sempre de saco cheio, só repete, não tá nem aí pro que faz, tá o tempo todo reclamando, tá o tempo todo achando alguma coisa para criticar. É um padrão. Só que da mesma forma que tem um padrão de melhorar, tem um padrão de piorar as coisas. Quando é que eu consigo multiplicar a excelência? Quando eu arranco do inconsciente de uma pessoa e trago para o lugar comum. A gente desenvolveu recentemente um protocolo lá com o nosso grande amigo Thiago Reis lá para multiplicar, para a galera lá do Mastermind dele, para multiplicar, pegar o melhor vendedor dele e sistematizar como é que aquele vendedor faz para ser o melhor, porque, cara, tem um jeito. Tem um processo que ele executa, né? Tem um processo. Cara, se você pegar lá, sei lá, Cristiano Ronaldo, você vai ver que ele vai bater a bola mais ou menos do mesmo jeito, mais ou menos os mesmos movimentos, vai correr mais ou menos do mesmo jeito, vai pensar mais ou menos do mesmo jeito, vai decidir mais ou menos do mesmo jeito, vai fazer o drible mais ou menos do mesmo jeito. O Lionel Messi é a mesma coisa, Tiger Woods é a mesma coisa, Michael Jordan é a mesma coisa, sei lá, qualquer outro Pelé, Ronaldo Fenômeno, qualquer um desses caras em qualquer época, em qualquer esporte, qualquer jeito. Esses caras têm um padrão, cara. Ele repetiu tantas vezes aquilo que foi pro inconsciente dele. Quando você pergunta, cara, qual que é a estrutura que você percorre? Qual que é a tua metodologia pessoal? Ele não sabe te responder. Por quê? Porque é inconsciente. Ele só vai lá e executa muito rápido. Eu tava vendo agora, tô começando a aprender o tal do golfe. Aí eu tava olhando cada movimento do Tiger Woods. Cara, é sempre igual. E o filho dele tá fazendo igual ele. Só que é muito difícil, para mim, como um principiante, conseguir duplicar aquilo com aquela habilidade. Por quê? Porque o cara repetiu aquilo 1 milhão, quer dizer, milhões e milhões de vezes até ganhar aquela fluidez. Se eu paro e peço para ele assim, cara, faz devagarzinho, em câmera lenta, que é para eu pegar cada movimento do teu giro. Ele não vai conseguir fazer direito. Porque já está tão no inconsciente dele que ele faz rápido aquele processo todo. Quando você chega para o melhor vendedor do time, como a gente estava fazendo lá com o Thiago Reis, fala assim, me explica como exatamente você segue um padrão para ter esse resultado mês a mês. Eu não sei, eu só faço. Eu não sei, cara. E ele não sabe. Quando ele diz ele não sabe, significa eu não sei conscientemente, Eric. Por quê? Porque eu só faço inconscientemente. Aí a gente desenvolveu um protocolo, a galera lá do Mastermind do Thiago já está tendo acesso já, e a gente vai aplicar cada vez mais esse protocolo lá dentro, que é decodificar toda essa estrutura interna, que tem uma estrutura. Decodificar isso para que eu, mapeando isso, eu consigo transpor para outras pessoas.
Cara, no que ele pensa quando ele está fazendo a atividade que ele está fazendo? Como é que ele gesticula? Qual é o tom de voz? Qual é o ritmo da fala? Como é que ele tem um padrão? Nós temos um padrão de pensamento. Tipo, inteligência artificial, a gente tem inteligência natural, né? Tem um padrão de pensamento que ele segue mais ou menos as mesmas premissas. Né? O Carlão lá falou pra gente, cara, eu me vejo como um médico. Antes de eu ir atender um cliente, eu me vejo como um médico. Então isso gera todo uma representação visual, sensorial dentro do cérebro dele, de que ele vai como médico. Então ele vai com aquela postura de diagnóstico preciso, analítico, entendendo o cliente. Cara, tem toda uma cadeia de coisas. A hora que eu decodifico isso e falo, olha, ele visualiza tais imagens no cérebro dele, ele fala nessa velocidade, ele tem tais vozes internas na cabeça dele, ele gesticula de tal forma, ele segue tal rotina, tal disciplina, ele acredita em tal coisa. Porque ele fala, cara, eu acredito que eu estou transformando o país quando eu ajudo aquele cliente. Eu acredito que eu vou gerar mais emprego para mais gente. O outro não. O outro do lado pode achar, cara, isso aqui eu estou só fazendo o que me pagaram para fazer. Cara, são coisas, são leis internas, são verdades, são crenças totalmente diferentes que vão gerar resultados totalmente diferentes. E que estão ali no invisível, no inconsciente, sabe? E que a hora dá pra que eu sentir, extraio, né? dá pra sentir. Dá pra sentir. Você Cara, sente na outra ponta. Cara, que atendimento de excelência. Né? Diferente. É. Em qualquer lugar que a gente vai, que a gente é bem atendido, cara, tem uma estrutura inconsciente naquelas pessoas. O desafio nosso, e aí mora a grande habilidade da neurolinguística, é tirar do inconsciente das pessoas, trazer ao consciente das pessoas. Para isso que a gente tem lá os procedimentos lá, mapeamento comparativo, aquelas técnicas todas que a gente ensina nas formações, né? Tirar do inconsciente das pessoas, trazer para a consciência delas, transpor para outra pessoa que tem uma decodificação diferente, e aí você começa a sistematizar o processo que a pessoa percorre mentalmente. Sistematizou, depois de sistematizar, fala, cara, a pessoa visualiza isso, pensa tal coisa, fala de tal jeito, gesticula de tal maneira, depois de eu sistematizar eu consigo multiplicar. Se eu multiplico sem sistematizar, eu não tenho padrão. Cara, e isso é muito da hora, porque assim, tem um processo. Tem um processo. E às vezes o empreendedor, o empresário, o líder, ele quer construir um processo, mas às vezes ele não percebe que ele tem processos que ele poderia decodificar que são melhores do que aquele que ele está criando do zero sem fundamento. Ou às vezes tem um pequeno fundamento, mas caraca, você já tem algo que funciona bem, né? E às vezes deixa de usar. Agora você trouxe uma palavra que eu acho que vai ser legal a gente trazer aqui, e quem já passou por processo com a gente vai gostar de ouvir, né? Detalhe, Eric. Você trouxe ali uma questão de detalhe, e eu quero vincular isso a encantamento, né? Porque a gente está falando de excelência, mas, cara, uma coisa está correlacionada à outra, né? E tem lugares que a gente visita, né? Eu já ouvi isso algumas vezes, tá? Nossa, cara, fiz um treinamento com vocês e, cara, que experiência Disney que foi isso, cara? Que sensação foi essa? E a Disney tem muito isso, né? Que gera uma sensação de encantamento. Inclusive tá nos nossos valores, assim como nos deles. Traz um pouco pra gente sobre isso. Porque é uma coisa que você trabalha muito, né? Essa questão da importância do detalhe, e que a gente falou até em episódios anteriores, que as pessoas deixam passar. Que teu pai até trouxe isso, né? Um pouquinho acima da média, filhão, você já vai bem longe, né? Nota 8 você já tá... A média é tão baixa que nota 8 você já é mais que 10. Cara, detalhe... Aí eu teria que chacoalhar uma coisa cultural nossa, né? Via de regra, a nossa cultura, ela não foi muito sistematizada para detalhes. Vamos imaginar que o Brasil, o povo brasileiro, tem gente que não só brasileiro está ouvindo a gente, não só a galera daqui, mas a maioria esmagadora é daqui. Vamos pensar que o povo brasileiro seja um grande cérebro, tá? O país é um grande cérebro. Uma empresa é um grande cérebro, um país é um grande cérebro. Ou seja, tem uma cultura assim como a gente... É um sistema, né? É um sistema, um grande sistema. Esse sistema tem um padrãozão de funcionar, o inconsciente coletivo, né? Convenhamos que o inconsciente coletivo do Brasil não é muito voltado à disciplina e a detalhe. Não que não tenha outras forças, tem outras forças. Até pela necessidade que a gente tem cultural de alimentação, se a gente for ver ao longo dos anos. Também, né? Mas não vou entrar nesse buraco, senão a gente não sai hoje. Mas, cara, alegria, criatividade, simpatia, a gente tem de monte. Mas, via de regra, convenhamos, cara, brasileiro não é o povo mais disciplinado, brasileiro não é o povo mais organizado, né? Não é o povo mais atento aos detalhes, não é o povo mais sistemático, não é. E tem uma correlação, né, de criatividade e seguir regra, né? Tem. Assim,
não é uma relação absoluta, mas é uma tendência. Que se eu sou muito criativo, eu tenho a tendência a não seguir muitos procedimentos. Se eu sigo muitos procedimentos, eu tenho a tendência a ficar muito apegado ao procedimento e não criar em cima disso. Não é uma obrigatoriedade, porque dá para ter o melhor dos dois mundos. Mas nosso país foi mais direcionado para, entre os dois extremos, mais para criatividade, para alegria, o caramba 4. Tem cultura. O país tem cultura, cara. Cultura brasileira. Não é a música, não é isso. A cultura brasileira é o jeitão do brasileiro. Cultura da empresa. Já existe. Vamos escrever aqui valores na parede. Isso aí é balela. Isso aí, eu resisti um monte de tempo a fazer isso no Instituto na Elos. Por quê? Porque, cara, não adianta escrever lá na parede um monte de coisa que alguém tirou do sovaco e botou na parede e ninguém segue aquele negócio. Só que já existia. Foi quando que eu curti fazer cultura da Elos? Quando eu falei, tá, vamos observar o que já acontece, extrair o que já acontece e aí a gente escreve só para tornar mais visível. E que é bom de replicar, né? É bom de replicar. Mas a gente sempre teve esse cuidado com os detalhes. Tinha gente que dizia assim, cara, se o brasileiro tivesse uma educação anglo-saxã, imagina se o brasileiro tivesse aquela pegada de disciplina, mantendo a alegria que a gente tem, a criatividade que a gente tem. Se pegasse isso junto com uma disciplina de um alemão, por exemplo, só que sem perder o calor do brasileiro. Cara, esse país aqui já era. Não tinha pra mais ninguém. Não tinha pra mais ninguém, cara. Que é muito do que a gente traz. Por que a gente traz essa coisa nos nossos treinamentos, nossos programas e tal? Porque a gente traz essa coisa da disciplina. A gente traz esse lance da atenção aos detalhes. Só que sem ser chato. Sem ser enfadonho. Sem ser um negócio que mata a criatividade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É uma coisa pra expandir tudo isso. Via de regra, a gente foi educado para achar que prestar atenção em detalhe é coisa de gente chata, de gente nerd, de gente sem graça, de gente quadrada. Cara, não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Se você vai na Disney, por exemplo, você não vê detalhe fora de lugar ali. Os caras vão num grau de excelência, e eu vou te dizer, eu, por exemplo, eu adoro a Disney, mas não sou fanzaço da tecnologia dos brinquedos deles. Curto muito mais a Universal, por exemplo, do que a Disney, em matéria de tecnologia. Mas, puta, na hora que você entra na Disney, aquele clima, aquela energia, aquela atenção aos detalhes. Uma vez eu fui na Disney, tava na minha frente tava uma menininha, assim, toda vestida de princesa, sabe? Aí, uma senhora que ela tinha uma tarefa ali normal, nem o que era, de recolher um ticket, de alguma coisa, cara, burocrático, protocolar pra caceta, processual pra caceta. A hora que a menininha veio, essa mulher pegou e fez uma reverência como se fosse a própria princesa chegando no castelo. Esse tipo de detalhe, de prestar atenção, deixa eu recolher o ticket deles, deixa eu fazer tal procedimento. Não, é olhar no detalhe de como aquela pessoa está se apresentando. A menininha está com essa roupa de princesa assim, assim, assado, deixa eu fazer esse lance. Ela foi treinada para esse negócio. Ou seja, ela foi treinada a não recolher tickets, a prestar atenção na roupa que a pessoa está vestindo, qual que é a fantasia que a criança está usando, a prestar atenção nesses detalhes. Aí lá, não é chato prestar atenção aos detalhes, muito pelo contrário, é o que traz a magia. Imagino que gerou nessa menina, Imagina, né? Cara. Menina nunca mais esquece desse negócio. Eu passei do lado, eu vi a carinha da menina. Eu fiquei emocionado, meu olho encheu de lágrimas de ver aquela menininha. Eu, pai, imaginei minha filha, falei, cara, que doideira, olha. No nível do detalhe que quase ninguém vai parar pra pensar, né? Aí, por exemplo, mais que eu adoro os brinquedos da Universal, vou deixar na Disney nem a pau, porque esse tipo de encantamento, cara... Ela, não que a Universal, também hoje em dia eles são muito parecidos, né? Mas puta merda, esse grau de detalhe é muito além do normal, cara. Cara, agora tem uma parada que você trouxe aí e que eu sinto que a gente vive isso e eu acho que vale a pena a gente trazer isso. Cara, não, mas é porque eu tô na empresa agora e aí eu tô atento aos detalhes. Poxa, eu tô na empresa agora, aí eu tô aqui pra gerar encantamento. Não é uma parada só na empresa. Tem que estar em você, sabe? Ou você vive aquilo da sua cultura de encantamento, de estar atento ao detalhe. Cara, não, agora eu tô em casa. Não, aqui eu vou deixar minha roupa no chão. Não, aqui eu vou deixar a tampinha da pasta de dente aberta. Não, cara, é uma parada que ou você vive isso o tempo todo, ou se não vai ter horas nesses momentos que a menininha vai passar, e você vai deixar passar, né? Vai. É que assim, se você não tá no automático, o que é estar no automático? Significa estar na mente inconsciente. Se você não tá no automático, você tá no manual, operando no manual. Você tem que forçar, você tem que se lembrar para prestar atenção aos detalhes. Você tá na mente consciente. A mente consciente cansa. Por que enche o saco ficar prestando atenção aos detalhes? Claro, enquanto é um processo consciente. Quando você tem que pensar para prestar atenção aos detalhes, cansa. Mas quando você presta atenção aos detalhes em tudo, o tempo todo, não cansa mais, porque esse é o padrão, entendeu?
meu carro vai... Cara, se você entrar no meu carro hoje ou semana que vem ou na semana passada, você vai encontrar o carro mais ou menos do mesmo jeito. Um pouco menos limpo, um pouco mais limpo. Mas, cara, limpo. Em torno do limpo, vai estar um pouco menos limpo. Manja quando começa a pisar no freio, começa a sair um pouco o pozinho da pastilha, começa a sujar, a escurecer um pouco a roda. Cara, no máximo vai ficar um pouco mais escura ali a roda do carro. Mas você não vai encontrar meu carro nojentão de barro, caramba 4. Se eu vou pra algum lugar que ficar nojentão de barro, eu vou voltar e vou mandar lavar o carro. Eric, por quê? Porque você é chato pra caceta? Também. Mas por quê? Porque é o meu padrão, cara. E outra, eu me mantenho desconfortável desse jeito e não aceito, porque senão se eu permito daqui a pouco, eu começo a aceitar, né, Eric? E, cara, quase que não chega a ser um desconfortável, é como se fosse assim... eu entendo o que você quer dizer, tipo, pô, é desconfortável estar com o carro sujo. É porque eu não aceito ele daquele jeito, É que é né? natural estar com o carro limpo. Isso. É que eu tô programado pra bater o olho no carro e, cara, ele tem que estar limpo. Sujou, vou mandar lavar. Lá em casa tem um monte de luzinha, que eu encho de luzinha no jardim. Cara, aquelas luzes, eu gosto de que todas estejam funcionando. Uma queimou, eu peço pra trocar, ou eu mesmo vou lá e troco. Por quê? Pra mim, o natural é que esteja tudo funcionando bem. Quando eu assumi essa casa, o natural era que tudo estivesse quebrado. E aí você começa a ter uma Tô cultura... vivendo uma parada meio dessa aí. Então, cara, e é tenso, porque... Incomoda. Aí eu penso, cara, como é que deixaram 10 luminárias queimarem? Cara, como é que deixaram tudo isso quebrado? Como é que alguém deixa isso? É porque o normal, o automático, é que as coisas estejam quebradas. Só que, Eric, pô, te custa muito manter tudo em ordem? Cara, não me custa muito. Porque, velho, o padrão é todas as luzes funcionando. Uma queimou, troca essa uma. O padrão é o carro limpo. O carro suja um pouco, manda lavar. O padrão é a casa organizada. Deu uma desorganizada, uma, duas coisinhas que ajeita, já tá no lugar de novo. Ou seja, eu estabeleço o padrão naquele lugar, aquilo é o natural. Tem gente que fala, porra, mas dá maior trabalho manter tudo em ordem. Cara, dá muito trabalho quando você tem que ficar fazendo isso no manual, no consciente. Aí tem muito esforço. Para nós, quanto custa prestar atenção aos detalhes nos treinamentos dela? Por que todo mundo chega e fica encantado na Elos? Fala, cara, os treinamentos de vocês é um negócio absurdo. Ou é uma perfeição. Ou você aponta pro slide, o slide troca automaticamente, você aponta pro alto, o som toca na hora. Sim, cara, é que pra nós natural é estar assim, operando, prestando atenção nos detalhes. A gente não tem que se esforçar, puta, agora eu vou começar a dar o treinamento, eu tenho que começar a prestar atenção no detalhe. Cara, eu já vim prestando atenção ao detalhe na hora que eu saí de casa, no carro, na roupa, se a cama tava arrumada ou não. Então, o jeito de arrumar a cama, vira e mexe eu arrumo a cama lá de casa, o meu jeito de arrumar a cama, ele já vai estar prestando atenção no detalhe, cara. Por quê? Porque dá trabalho pra mim hoje em dia não prestar atenção no detalhe. O natural é isso. É automático. Eu não penso pra prestar atenção. Já instalou esse programa. Você vai falar que o Tiger Woods... Agora eu tô cheio de Tiger Woods que eu tô viciado no bicho. É um padrão de excelência, né? O Cristiano Ronaldo, o Lionel Messi, vai falar que esses caras têm trabalho pra jogar com excelência. Não tem trabalho, cara. Eles não sabem jogar de qualquer jeito. Tem uma parada que você fala que é... Brunão, é que é empurrar a barreira da performance, do detalhe, de buscar a excelência tão pro alto, que chega uma hora que isso vira normal, né? Eu acho que aí tem uma parada. Porque quando a gente vai jogar, vamos supor que isso fosse um jogo, né? Se a gente vai jogar com pessoas que não empurram tão pro alto, cara, dá muita diferença. E pra nós é natural. E isso é muito da hora, cara. E assim, as primeiras instalações da cultura dão trabalho, cara. As primeiras pessoas, os primeiros processos, empurrar essa barreira para um nível superior, dá trabalho. Então quem tá ouvindo às vezes fala, porra, mas hoje em dia minha empresa tá tudo bagunçado. Cara, eu sei, a transição de uma faixa para outra dá trabalho. Quando eu peguei a casa bagunçada, colocar todas as luzes para funcionar, arrumar o spoiler, que é o que você tá passando agora, né? Arrumar todos os spots, trocar tudo por LED, cara, deixar tudo certinho. Deu trabalho. Bicho, a arrancada, eu seria hipócrita se eu dissesse que não dá trabalho. Dá trabalho. Por quê? Porque você tá lutando contra um automático, contra um monte de mente inconsciente que não tá acostumada com aquilo. Mas é a primeira arrancada. Depois que você vai para um próximo nível, o normal é isso. E dentro da empresa vai estar, né? Pô, virou chato agora, né? Virou chato. Pô, caraca, não passa uma, hein? Mas depois de um tempo, vai ser o contrário. Depois de um tempo, cara, o que tiver fora do lugar que tá errado, entendeu? Porque vai chegar um tempo que as pessoas vão perceber o quanto isso é muito mais econômico, né? Muito mais econômico, cara. Cara, eu não preciso estar mais me preocupando com o que o cliente vai sentir. Eu vejo o que o cliente tá sentindo. Eu não preciso estar me preocupando com o que a equipe vai ter que estar juntando. Ah, caraca, tá funcionando, tá rolando. Eu vejo isso dentro da nossa equipe, né? Quando eu venho, fulano, olha só, tem um desafiozinho ali, ó, passou lá. Passou na nossa excelência, né? Não tem você é chatão. Obrigado aí.
Tem quase um reconhecimento, deixei passar, obrigado por me avisar. Porque vira uma cultura isso tipo... quando passa, né? Isso, exato. Mas é muito isso. Eric, mas aí eu queria transpor isso, né? O que talvez o empresário, o empreendedor, o líder, ele pode fazer para começar essa mudança, porque eu sei que não é simples, então o que ele poderia fazer de algo mais prático para ele iniciar isso, entendendo que tem esse tempo de transição, mas para que ele traga isso para um nível de excelência, até pensando pela nossa cultura, né? A gente merece isso. Começa nele. Começa nele, cara. Esse é o ponto. Também tem um monte de... Se tivesse vindo dessa, eu tinha botado o capacete. Tem um monte de empresário, empreendedor que fica cobrando excelência dos outros e não tem excelência. Cara, excelência vai desde do jeito de vestir, porque isso comunica. O jeito que você chega com o teu carro como líder, isso comunica. A tua casa, como ela tá, isso comunica. O teu jeito de falar, isso comunica. A barba tá alinhada, isso comunica. O cabelo tá alinhado, isso comunica. Cara, a unha tá cortada, isso comunica. A mesa de trabalho tá arrumada, isso comunica. Tá com a tela suja, né? O computador tá com a tela suja, o celular tá trincado. E ó que os caras são corajosos, né? Que os caras usam o celular sem capa, hein? Aqui é a cultura do celular sem capa. Desbloqueada. Aqui eu vou te falar, tá? Sugestão. Até isso gera excelência, hein? Celular sem capa e sem película gera excelência. O nível de cuidado que você passa a ter na sua mente inconsciente desse bichinho em diante, todo o resto muda. É o desafio da Elos. A gente lançou o desafio Elos sem capa de celular. Quem tiver ouvido o podcast agora vai estar destravando um monte de... Jesus, Quebrei meu celular por causa do Eric. Não manda a conta pra mim não, que eu não pago. Não quero nem saber, foi só uma sugestão. Cara, esse é o ponto. Começa pelo líder. Aí o líder fala, eu tenho muita excelência, mas a minha equipe não tem. Depois da sua excelência, você começa a transpor a excelência para quem está numa camada mais embaixo. O cara que está lá no estratégico começa a passar um pouco mais para o tático. Depois vai chegar no operacional. Eu venho da logística, né? Eu tive uma carreira como executivo de multinacional, etc e tal. Enfim, acho que algum episódio aí a gente contou, não lembro, senão a gente conta mais pra frente. Eu tenho uma frase que eu peguei das operações, eu tinha que gerenciar uma operação inteira, eu era diretor de logística da América Latina, e eu estava em transição para dirigir a operação da Europa, quando eu me apaixonei por essa missão aqui, pela mente inconsciente, e pivotei tudo. Mas isso ainda está em mim. E eu trago para casa. Eu tinha uma frase que a gente usava o tempo todo em logística, que era um lugar para cada coisa em seu lugar. Um lugar para cada coisa em seu lugar. Cara, lá em casa eu tenho isso. Então, por exemplo, a chave do carro, a hora que eu entro em casa, ela já vai para o mesmo lugar. E esse é o lugar, porque se a Tati chega, a chave vai para o mesmo lugar, a carteira vai para o mesmo lugar, se a gente vem com sacola, vai para o mesmo lugar. Enfim, tem um padrão. Isso me economiza tanto tempo, tanta energia. E eu trouxe isso da empresa para dentro de casa. Mas quantas coisas que eu faço em casa que eu levo para a empresa também, saca? O livro, tá por ordem alfabética. Por quê? Porque é mais fácil de eu achar. A cama tá arrumada. É mais gostoso de você entrar no ambiente que tá tudo... Visualmente é mais bonito, sabe? E aí quando eu vou para a empresa, por que eu vou permitir que a empresa não tenha a mesma beleza estética, a mesma ordem, a mesma limpeza, sabe? Aí... A gente tinha um armazém na época, aqui em Alphaville, que a gente brincava e falava, cara, esse armazém aqui é o modelo para a América Latina, quando eu dirigia as operações da multinacional lá. E aí, o que acontecia, cara? Quando a pessoa entrava lá, falava, bicho, pode comer no chão do teu armazém, né? Eu falei, óbvio, cara, é o mínimo esperado. Porque a partir do momento que acontece isso, se um papel cai no chão, aquele papel é uma afronta tão grande à cultura, é uma afronta tão grande que é ofensivo aquele papel no chão. Só que da onde que veio? Da minha casa para a empresa, da empresa para a liderança, da liderança para a operação. Chega uma hora que o próprio ecossistema se mantém. Mas tem um lance que o contrário também é verdade, né, Eric? Tu chega num ambiente todo bagunçado, jogar um papel no chão é comum. Mesmo. Fica tudo igual, né? Cara, conhece a história da janela quebrada, desse experimento que fizeram? Não, fizeram num subúrbio nos Estados Unidos. Conhece essa história? Eu conheço uma da janela suja, não sei se é essa. Talvez, vou contar aqui pro povo aqui. Esse experimento aconteceu no subúrbio nos Estados Unidos. O que eles fizeram? Colocaram um carro estacionado numa região supostamente complicada ali, né? E deixaram o carro lá, só o carro tava bonitinho, inteirinho, tudo limpo, tudo organizado, etc e tal. Beleza, o carro ficou lá parado e eles queriam entender se o ambiente ia engolir o carro, ia destruir o carro, ou se o carro organizado ia conseguir frear um pouco a cultura. Por um tempo, conseguiram deixar o carro bonitinho e organizado. Tudo limpinho, janela tudo ok,
tudo certinho, carro bonitinho estacionado. Era uma certa afronta à cultura do bairro ali, do local, mas até que estava conseguindo resistir. Depois de um tempo de experimento, o que eles fizeram? Eles falaram, cara, qual que é a necessidade do gatilho para que a cultura local domine um elemento que ainda não está dominado? Ou seja, o carro limpo ainda não tinha sido dominado por uma cultura meio bagunçada daquela região que eles estavam fazendo experimento. Eles quebraram uma janela do carro. Foram lá e, quebraram intencionalmente uma vidraça. A partir daí, meu velho, tudo aconteceu com aquele carro. No dia seguinte, quebraram um monte de vidraça, roubaram rádio, roubaram retrovisor, estouraram o carro, roubaram roda. Aí começaram a destruir o carro. Por quê? Porque um gatilho foi o suficiente para mostrar, olha, isto é aceitável. Continua porque está funcionando. Ou seja, quando você tem... E aqui ninguém faz nada. Aqui ninguém faz nada, passa impune, vale a pena. Quando você tem uma cultura em que você não permite que uma janela sequer fique quebrada, ou seja, o que é uma janela quebrada? É um processo que está fora do lugar, é um cliente mal atendido, mas não é ficar brigando contra as pessoas, não é isso, cara. As pessoas estão fazendo o melhor que elas podem, de acordo com os recursos, com as programações que elas têm ali no inconsciente delas. E o exemplo, muitas vezes, está aceitando, né? Está aceitando. Quando eu vejo alguma coisa fora do padrão, quando a gente vê alguma coisa fora do padrão no instituto, quando eu vejo alguma coisa fora do padrão na minha casa, o que eu faço? Cara, vamos corrigir isso o mais rápido possível, porque senão isso dá brecha para a segunda, para a terceira ou para a quarta coisa acontecer. Quando eu acho, tem um erro, fulano errou. Cara, não é fulano. Tem um procedimento que está equivocado, tem um treinamento que não está sendo feito, a cultura não está forte o suficiente, está faltando o exemplo das lideranças. Tem um monte de coisa que eu não sei o que é naquele contexto, mas eu sei que tem um monte de outras coisas que se eu não corrigir, cara, vai gerar o segundo erro, o terceiro erro, o quarto erro, você vai ficar brigando com as pessoas. Mas as pessoas estão só seguindo uma cultura de uma janela quebrada. Enquanto você não vai lá e corrige para nunca mais se quebrar aquela janela. E como é que corrige? Por processo. Até hoje a gente tem... Processo de treinamento, né? Processo de treinamento. Até hoje a gente tem ata em cada treinamento nosso. Acaba o treinamento, a gente tem um monte de anotações. Ano passado foram, sei lá quantas... Mais de 500. Né? 520, sei lá quantas. 520 melhorias de processo. Algumas dessas melhorias são pegar alguma coisa que já está funcionando com excelência e ir para o próximo patamar, melhorar ainda mais. E algumas são coisas que funcionam com excelência que, sei lá, numa turma desviou um processo e fugiu. Cara, isso vai para a ata porque imediatamente a gente tem que ver um novo processo, uma nova forma, uma redundância de controle, sei lá o que a gente vai ter que fazer, um checklist novo, um negócio novo, para que aquilo não fuja mais. Porque senão uma janela quebrada quebra 2, 3, 4, 5. Qual que é o grande lance? É não deixar essa janela ficar quebrada por muito tempo. É não deixar, se eu deixar uma lâmpada queimada em casa, já começa os funcionários já não vão mais me avisar quando alguma coisa estiver fora do lugar. Eles já sabem que eu sou chato. Então, quando alguma coisa está fora do lugar, eles vêm e me avisam. Mas não custa muito para mim nem para eles manter as coisas no lugar. Eles já avisam esse negócio. Entende? Cara, eu sei que a gente tá perto de estourar o tempo, Eric, mas tem uma parada aí que você trouxe que eu acho que faz sentido a gente dar só mais uma cavocadinha aqui, porque é legal. Por exemplo, o celular tocou. A próxima vez, o que a gente vai fazer? Cultura aqui ao vivo, hein? Cultura aqui ao vivo. O celular do Brunão tocou um bipzinho. O que a gente vai fazer no próximo podcast? Checklist de podcast. Total. E sabe o que é massa? Porque a cultura, a excelência que a gente tem num contexto, a gente traz para outro. Então, no nosso salão de treinamento, não acontece de bipzinho de celular nenhum tocar dentro de sala. Por quê? Porque a gente tem um checklist para isso. Tocou, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um checklist de podcast. Porque eu podia ter esquecido também. Hoje foi você, mas podia ter sido eu. Total. A gente colocar, cara, vamos silenciar... Agora eu fui até olhar se o meu tá... Vamos silenciar o celular. Vamos diminuir o volume do computador. Então a gente vai criar um checklist. Esse é o ponto. Só que por que é fácil pra gente? Cara, ninguém se estressa. Fala, velho, vamos pegar aquele checklist lá, trazer um checklist pra podcast? Vamos, fechou. E esse é o ponto, Eric. Porque esse é o ponto que eu queria trazer aqui. Muita gente deixa de fazer porque dá trabalho, porque gasta energia, porque ela não percebe a energia que ela tá perdendo correndo atrás do próprio rabo. Uhum. Muitas vezes, quando quer procurar um negócio, não acha. Uhum. Quando tem que fazer um negócio ou tem que refazer aquele negócio porque não pensou o que poderia ter sido evitado. E, cara, o que acontece na mente inconsciente da pessoa vamos lá, dos líderes, enfim, do empresário, do empreendedor, que cai nisso, cara, porque é uma ilusão, desculpa o palavrão, do caceta, né? Uhum. Caceta nem é palavrão, né? É suave, né? É adjetivo de intensidade. Cara, é que há uma ilusão de que parar para criar essa excelência, os procedimentos, os controles, etc e tal, dá trabalho e gasta tempo, gasta energia. Mas não gasta. Na verdade, economiza demais. Eu queria lançar um desafio aqui para quem está ouvindo a gente. Boa. Pegar e medir
Pega em média, assim, ó. Num dia, numa semana, num mês. Mas é medir em cada detalhe. Eu tinha uma arritmia no coração, eu aprendi esse negócio com um exame que eu tenho que fazer de tempos em tempos. Hoje em dia já é bem mais tranquilo. Eu tive que fazer uma cirurgia e tal. Mas no passado, para eu medir as minhas arritmias, eu tinha que fazer um negócio que chama Holter. Tem gente aí que deve conhecer o que é esse negócio. Cara, você enche de eletrodo no teu corpo. Você fica com o aparelhinho gravando toda a atividade do teu coração. E aí eles te dão um relatório. Esse relatório você leva para casa e você fica marcando assim, ó. O que eu fiz tal hora? De tal minuto a tal minuto eu estava dirigindo, de tal lugar a tal lugar. E tal hora eu estava respondendo o WhatsApp. Tal hora eu estava almoçando com a minha família. Aí você vai descrevendo cada minuto, você vai fazendo a minutagem do teu dia com cada atividade que você faz no teu dia. Cara, esse negócio me ensinou muito sobre produtividade, sobre otimização de recursos, de tempo, etc e tal. Um exame do coração me ensinou a ser mais produtivo e ter cultura de excelência. Porque eu comecei a olhar quanto tempo eu desperdiçava em atividade repetitiva, corrigindo erros meus, corrigindo o erro dos outros, refazendo o trabalho, procurando coisas que eu tinha perdido, procurando coisas que eu tinha esquecido. Isso muitos anos, quase 20 anos atrás, quando eu fiz a primeira vez o primeiro Holter para diagnosticar minha arritmia de coração, eu aprendi que eu desperdiçava tempo pra caceta. Eu falei, cara, mas se eu melhorar isso daqui, isso eu fiz 24 horas, hein? Se eu ficar com esse Holter uma semana medindo todo esse tempo, eu começar a olhar a minutagem, da onde eu gasto meu tempo uma semana, cara. Imagina fazer isso numa empresa. Então, meu desafio é pegar e medir quanto tempo é jogado no lixo por retrabalho, por distração, porque falta uma informação, porque esqueceu de alguma coisa, porque errou em alguma coisa, porque alguma excelência e encantamento foi perdido, alguma atenção aos detalhes foi perdido. Cara, isso aí drena. Fácil. No mínimo 1/3 do tempo de qualquer pessoa ou qualquer empresa. No mínimo. Acredito. No mínimo, cara. No mínimo 1/3, cara. E é isso aí que derruba as pessoas. Não é erro grosseiro. Tem uma frase que a gente usa muito no Elo 1, né, lá no treinamento nosso. Você não tropeça numa montanha, bicho. Você tropeça numa porcaria de uma pedrinha minúscula que estava no caminho que você negligenciou o negócio. Isso aí... Não é que não viu, é que ignorou. Ignorou. Eu falei, isso é detalhe. Chatão, hein? Porra, tá chatão, hein? Cara, não é chatão, caceta. É que isso daí é o que não detona a gente no final do mês, cara. Você não erra por um negócio só. Você erra por um monte de detalhezinho, coisinha pequenininha ali que vai consumindo um tempão. Só que como é pequenininho, não vou parar e criar uns procedimentos e tal, não vou treinar a minha equipe, vou ficar treinando a minha equipe. Por quê? Porque o cara quer ver o grande número, o grande faturamento, a grande operação, as grandes métricas. E excelência e encantamento não é uma parada fácil de medir, mas esse é um jeito de medir. Mede quanto tempo você gasta em retrabalho, correndo que nem cachorro correndo atrás do rabo, achando que tá produtivo pra caceta, quando não tá produtivo, tá ocupado. E quando o cara começa a se comparar com concorrência, olhando coisas grandes e o que o outro tá fazendo? Cara, a diferença entre você e o concorrente tá no detalhe. É detalhe. Falei lá da Universal e da Disney. Cara, a Universal tem lá as tecnologias, tá lá, mas da hora. Eu quero levar meus filhos para ter um encantamento, eu quero levar na Disney. Aonde que você mede a magia Disney? É no detalhe, não tem como medir. Aí o cara fala, não, eu vou comprar a tecnologia, o sistema XPTO, não, porque esse ERP, esse aplicativo, não, isso aqui, essa tecnologia é o que vai virar nosso jogo. E porque eu vou contratar o diretorzão, porque eu vou tal estratégia. Cara, cuidado para não subestimar o poder que o invisível tem de construir o visível, sabe? Esse intangível é esse detalhe que constrói todo o resto. Aonde que mora a excelência que a gente carrega na Elos? Cara, eu não consigo mostrar para as pessoas exatamente. Nós temos o checklist, o procedimento, etc e tal. Mas tem um negócio que é superior a isso, que atrai demais as pessoas que fazem os treinamentos com a gente, que é o que mais elogiam a gente, da excelência, o encantamento. Cara, esse negócio é uma cultura invisível. Hoje em dia não dá mais trabalho manter isso. Criar lá atrás é o trabalho. Hoje em dia não dá mais trabalho. É natural, é inconsciente, está no inconsciente coletivo nosso. Perfeito. E faz sentido? Dessa forma deliciosamente perturbadora, finalizamos mais um episódio. Bora. Aproveita você que está vendo aqui, deixa um like, curte, compartilha. Curte no YouTube também, o Natan não está aqui, aí já dá esse lance, né? Curte no YouTube?
É isso aí. Curte no YouTube. Curte, compartilha. Se quiser esse comentar o que episódio. teve aí de insight também, ou se ficou um pouco perturbado com as nossas detalhes Comenta aí que a excelentes. gente lê. E a gente se vê na próxima quinta-feira, às 19h28. Até Fechou. lá. Até já.